Capítulo 1. Os vários tipos de Estado e como eles são instituídos. Isso daí é um parágrafo. Impossível ler e não compreender. Um parágrafo. E aí? Diz que tem formas de governo sanguíneo, que passa de geração para geração, ou que é posto, tipo, o príncipe escolhe a pessoa para ele colocar no cargo, ou a pessoa é tipo, por coisa, voto livre, assim, digamos. Como se fosse os de hoje, que é escolhido para ser... É, exatamente. Uma res pública, não conseguiria falar assim, igual você está falando em uma palavra só, resumir o que ele estava dizendo, mas o que eu entendi foi isso. Tá. Mas é isso, porque ele fala na primeira frase, né? República. Do latim, res publica, coisa do povo. Né? Então você falou muito bem. São, basicamente, ele aponta dois, né, modelos aqui. Um que seria, repita lá, monarquias ou principados, né, hereditários. E do outro lado você tem o modelo, ele já vislumbrava aquela época, embora fosse menos que hoje, a república. Dos dois tipos de governo, ele diz basicamente são esses. Nós sabemos que dentro da república, aí nós vamos recorrer a um filósofo chamado Lavoisier, né, que estruturou um sistema de governo, uma estrutura de Estado. Nós temos vários modelos de Estado criados à luz de um princípio republicano. Nós temos o quê? Monarquia parlamentarista, onde o rei não tem tanto poder, certo? Quem manda é o parlamento. Isso. Nós temos o que mais? Além do sistema nosso. O nosso sistema é o quê? Uma república federativa. Quem é o chefe de Estado? Presidente. Então nós estamos num regime presidencialista, né? República presidencialista. E nós temos ainda uma república que não tem, que é uma república onde quem efetivamente tem o poder nas mãos é o parlamento, que é o quê? Uma república parlamentarista, onde por vezes você tem um presidente que é muito mais uma figura de respeito da sociedade, que serve muito mais para moderar e para chamar eleições quando a política não funciona, quando o parlamento não consegue chegar a um consenso e gerar um governo. Tá? Índia, nós temos a própria Itália. A Itália tem primeiro-ministro e presidente. Mas você não ouve falar do presidente como alguém poderoso. Ele não é alguém poderoso nos... Exatamente. E o presidente, na verdade, é uma figura muito mais simbólica da unidade, de fazer algumas representações, porque vai ter variações de acordo com cada país. Cada país tem uma variação. Cada uma tem um peso. Você tem o modelo francês, que é republicano, mas tem primeiro-ministro. Mas o poder está mais concentrado na mão do presidente, por isso nós temos que colocar os franceses como uma república presidencialista. Tem variações de acordo com cada país. Sim. Daí é parlamentarismo. Quando o primeiro-ministro tem mais poder, é parlamentarismo. Como uma espécie, ele cumpre a função que a rainha da Inglaterra cumpre lá na Inglaterra. A rainha, na visão deles, é alguém, a pessoa que pensa por toda a nação, independente dos partidos políticos. Então ela representa uma espécie de unidade da nação. Diferente de você pensar que, por exemplo, você tem uma presidenta que é do PT, aqui. Ou que você venha a ter um presidente que seja do PSDB. Ele vai ser de um partido. É diferente de você ter uma rainha que não é de um partido. Isso, porque a palavra partido, ó, preste atenção, parte. E a ideia, então, de você ter um presidente, embora todos os presidentes, quando assumem o cargo, eles têm que deixar de pensar de forma partidária e pensar na unidade da nação. Isso é o básico do princípio republicano. O filme dela que mostra isso. Dela quem? Ah, tá.
Isso. No sentido de que ela ganhou muito respeito porque ficou em Londres mesmo sendo bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, mostrando para a população que ela estava vivendo a dor da população e os medos daquela população. Então ele ganhou muito respeito. O rei Felipe na Espanha, por exemplo, foi a única alternativa política para derrubar um regime ditatorial chamado de o franquismo, que é um regime ditatorial. Eles conseguiram sair para a democracia usando um rei. Por quê? Porque a figura simbólica que unia as diversas nações que estão sob domínio espanhol, porque a Espanha não é uma nação única, tem os bascos, tem o catalão, né? Tem os espanhóis de um modo geral, tem os celtas. Então, você tem diversas nações que estão sobre a ideia de um país. E quem representava a unidade desse país era o rei. Rei, inclusive, que tem uma ligação com a família real brasileira, né? Vocês sabem. Eles tiveram casamentos antigos, então é a mesma família, basicamente, da rainha, dos reis da Espanha, dos Orleans de Bragança aqui do Brasil, é praticamente a mesma família. Se não me engano, esse tempo atrás eles queriam separar a Espanha, né? Catalão e a vida inteira eles querem. O catalão, né, onde fica Barcelona, eles têm um nacionalismo forte, uma ideia de separatismo forte, e eu creio que mais cedo ou mais tarde isso vai acabar acontecendo. Mas o que ainda faz com que eles tenham uma certa unidade é a ideia do rei. E como eles estão passando por uma crise, porque tem caso de corrupção envolvendo a princesa e o marido dela lá na Espanha, a monarquia fica enfraquecida. Diferente da monarquia britânica, mas deixa eu só colocar um detalhe aqui. É diferente o modelo dos ingleses, porque para o inglês ter uma rainha representa se tornar maior. A rainha da Inglaterra ainda, na Constituição, ela é chefe de Estado do Canadá, na legislação. Ela não manda, mas ela ainda é uma figura representativa, respeitada no Canadá, na Austrália, se não me engano, na Nova Zelândia, em várias ilhas do Pacífico. Ela representa o inglês não ser só inglês. Depois se tornou uma espécie, se transformou num sistema totalitário. Quando é um sistema totalitário, o sujeito é mais do que presidente. É isso que eu estava tentando discutir com alguns amigos fazendo uma publicação dentro do grupo de professores na internet. Porque quando você tem, por exemplo, o presidente da Venezuela com o direito de mandar prender seu opositor, já deixou de ser democracia. Os princípios da democracia são princípios fundados em alguns filósofos. Lavoisier, por exemplo, fala que é necessário dividir o poder em 3 para que não surja um ditador. Porque senão, se mesmo tendo a divisão em 3, você tem governador que atira bomba na cabeça dos outros, você tem presidente que manda meter bala, imagina se você não tiver uma divisão. Tem que ter um sistema judiciário, tem que ter um sistema legislativo e tem que ter um sistema executivo. O que acontece no sistema parlamentarista? No parlamentarismo, elege-se os representantes do povo e os representantes do povo formam um governo, que vai ser o executivo. Já existe uma proximidade entre o legislativo e o executivo. É isso que eu ia falar, mas na Índia, se não me engano, é assim, eles escolhem, não sei se é um presidente, é uma figura mais representativa, mas é ela que escolhe os primeiros-ministros, o parlamento, mas não é uma forma de ela escolhe os parceiros dele. Não, assim, ó, veja, mesmo na monarquia, veja que o David Cameron foi reeleito agora para ser primeiro-ministro da Inglaterra, o partido dele foi o mais votado, e daí o partido votou nele para ser o líder de governo. O chefe de governo da Inglaterra é o primeiro-ministro, não é a rainha. A rainha é chefe de Estado. Mas a rainha, o que diz que ela pode vetar? Claro, então, mas a rainha, os presidentes, nas repúblicas parlamentaristas têm alguns poderes. Eles podem chamar um voto de confiança, o próprio primeiro-ministro pode, se houver dissidência entre o presidente e o primeiro-ministro, eles podem chamar um voto de confiança do parlamento. O parlamento vai e diz, continua a confiar nesse primeiro-ministro ou não? Referendou, então daí ele continua tendo poder. Não referendou, tem que chamar novas eleições. Isso eu quero chamar a atenção para vocês, porque no sistema parlamentarista, se não der governo, acontecem eleições a cada 1, 2 meses, se necessário for.
Dane-se o preço que isso vai custar. Aqui nós estamos discutindo uma reforma política que quer fazer vocês votarem a cada 5 anos. Isso para mim é ridículo. Eu acho importante o povo, se pudesse, votar todo ano. Não precisa, é que o que eles estão preocupados? É que gasta muito no modelo de campanha que eles querem fazer. Tem países como no Japão, que é extremamente rico, em que o primeiro-ministro sai em cima de uma, vamos dizer assim, um micro-ônibus, não é nem um trio elétrico. Ele sai em cima de um carrinho ali, fazendo campanha, é no gogó, é na internet, é na TV, e não precisa essa papelada, essa sujeira, essa porquice, esse derramamento de dinheiro, essa ladruagem. Como tem essa ladruagem, a desculpa dos nossos políticos é o seguinte: eu vou tirar um pouco da tua democracia, porque ela está atrapalhando. Mas não muda o sistema, que é um sistema porco, todo viciado, com base no quê? Em dinheiro, com base em muita grana. Por mim, político, na época para fazer campanha política, tinha que dar um microfone para ele e acabou. Você não tem que ter marqueteiro. Eu quero ver a Dilma falar. Eu quero ver o Aécio falar. Eu quero ver a Marina Silva falar. Eu não quero ver aquele marqueteiro que ganha 50 milhões de reais para ficar buzinando e fazendo pesquisa e mandando ela falar não o que o povo precisa ouvir, mas o que o povo quer ouvir. Nem sempre o que o povo quer ouvir é o que ele precisa ouvir. A gente, como amigo, a gente é assim. As meninas têm disso. Ai, amiga, ai, eu estou bonita. Você às vezes não quer ouvir, que você não está bonita. Mas uma verdadeira amiga vai falar para você: você não está bonita, teu cabelo está errado, você deixou de... está muito baranga, está muito, sei lá, muito avaleusca, sei lá, você está muito cheguei, você está muito ostentação, você está se achando, você está muito metida, você tem um tatu no nariz. Isso é ser amigo. Isso é ser amigo. Estou com um tatu aqui meio perdido, inclusive. Isso é ser amigo, você avisar que o outro tem defeitos. Eu não concordo com a tese do PT com relação à maioridade penal, mas a ideia deles é essa: olha, o povo brasileiro não tem condições de decidir sobre maioridade penal. Isso é bonito ver um partido tomando posição e falando isso. Nós temos que valorizar. Por quê? Não é só dizer o que o povo quer ouvir. Porque se eu disser o que o povo quer ouvir, nós vamos colocar a pena de morte sem pensar. Vamos baixar a maioridade penal para 3 anos, já dá para matar. Já matou, vai morrer. O povo quer algumas coisas que é coisa de louco. Então... Mas assim, ó, que nem, ó, a FEBEM. A FEBEM não melhora ninguém. Você vai transformar a pessoa num bandido também. Então, tipo, vai pra cadeia de uma vez, meu, porque tem pezinho de 10, 12 anos que tá matando a roda aí, estuprando, matando. E, tipo, tá, não diminuiu tanto a maioridade penal. Mas, que nem 16 anos já dá, o povo já começa a pensar que é um bandido. Tem bandidinho que começa a pensar, porque não, agora eu vou me fuder, né? Vou me ferrar. Isso. Eu acho que não é nem questão assim de punir a pessoa quando ela tem 16 anos, é questão de não deixar ela cometer antes dela ter os 16 anos, ela fazer cagada. Acho que a questão não é chegar aí, você tem 16 anos, fez cagada, você vai preso. A questão é reeducar, não é nem reeducar, é educar, né? Mas o sistema brasileiro não reeduca ninguém, esse é o problema. Você percebe... Eu vou passar já a palavra para a colega, né, que quer falar, a Beatriz quer falar. Só uma coisa. Vocês estão percebendo que por trás desses pensamentos tem sempre alguns princípios filosóficos que vocês talvez não identificam. A Constituição do Estado, eu já falei em Lavoisier, e veja, são vertentes. Quando você pensa, todo ser humano é bom? Não, calma. Quando você pensa, todo ser humano é bom por natureza, e o Estado corrompe o indivíduo, você pode chegar a uma ideia mais parecida com a sua. Se você pensar em Hobbes, de que todo ser humano é mau, talvez, e que é preciso repressão para impedir que ele haja de forma má, você pode pensar num outro viés. Você pode ter uma visão também do Locke, que, a verdade, nós somos uma folha em branco, e que, de acordo com aquilo que nós vamos vivenciar e que nós vamos presenciar na nossa vida, nós vamos desenvolver ou não o mal ou o bem. Perceba que, de pano de fundo, e essa discussão, eu sei que vocês adoram isso, mas senão nós não vamos partir para o texto, eu vou deixar isso como no imaginário de vocês, e eu prometo em outro momento retomar. Tá?
Fala, Beatriz. Não, mas fala o que você ia falar. Daí a gente finaliza. Não? Tá. Para a gente fechar o capítulo 1, que é curto, vocês entenderam? 2 modelos de... Ele começa dizendo, todos os estados que existem e já existiram são e foram sempre repúblicas ou principados. Dentro das repúblicas nós já vimos uma série de variáveis. Dentro dos principados nós vamos considerar aqui principados aqueles nos quais o poder está centralizado na mão de um príncipe, na mão de um rei.